O audiovisual é o principal meio de comunicação e de expressão nos dias de hoje, além de ser uma ferramenta poderosa e transformadora. É por isso que o Vamos ao Cinema tem como objetivo colocar essa ferramenta na mão de jovens estudantes, proporcionando a eles um caminho profissional muito possível e promissor, além de uma plataforma de expressão de suas vozes. Através de oficinas que cobrem toda a cadeia produtiva deste mercado, o Vamos ao Cinema promove a inclusão de jovens estudantes neste universo do audiovisual. O grande diferencial do projeto são as oficinas sobre a Agenda 2030, que abordam os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, unindo dessa maneira o conhecimento a uma prática social consciente. É claro que você não vai ficar de fora dessa. E aí, vamos ao cinema? Olá, pessoal, bem-vindos à nossa terceira aula. A gente vai dar continuidade hoje sobre os nossos aprendizados sobre como escrever um release, um texto informativo para divulgar o nosso projeto nos veículos de comunicação. Então, a gente estava vendo uma matéria que é sobre a série Mundo da Orquestra Sinfônica Brasileira, homenageando Portugal, e a gente vai dar continuidade a essa matéria. Eu coloquei aqui um slide para vocês verem com as anotações em vermelho o que é cada coisa, né? Então, como eu falei na última aula, a gente tem o geral, que está indicando a editoria. No caso, isso vocês nem precisam colocar no texto de vocês, porque os próprios jornalistas vão inserir quando publicarem a matéria de vocês no site deles, ou no jornal, ou na TV, tá bom? Então, ali tem a marcação do título, do subtítulo ou linha fina, para vocês se familiarizarem com esses termos, tá? Logo aqui embaixo, em azul, claro, vocês vão ver que está a data de publicação dessa matéria, o nome da jornalista, da onde ela trabalha e a cidade de onde ela é, né? Então, essa matéria foi publicada no dia 27/6/2022, às 8h22 da manhã, pela jornalista Alana Gandra, e ela é repórter da Agência Brasil do Rio de Janeiro. Essas informações também são importantes para a pessoa que vai ler a matéria saber se é uma matéria nova ou se é uma matéria velha, né? Porque eu posso ler o subtítulo, e o subtítulo está escrito que o concerto será hoje. Mas quando eu vejo a data da publicação, eu vejo que esse concerto já passou, quase um ano atrás, né? Então, eu não vou mais para esse concerto, ele já aconteceu. Então, é muito importante a gente colocar quando a matéria foi publicada, para a gente poder atualizar o leitor daquela notícia. E a cidade também é importante, tá bom? Tudo aí que tá escrito em azul é importante. Logo abaixo, vocês vão ver que tem uma audiodescrição, é uma forma inclusiva que os jornais estão inserindo, né? No caso aqui, para quem tem deficiência visual, tem aí a audiodescrição para poder escutar a notícia, tá bom? Mas isso não tem a ver com release, vocês não precisam colocar a audiodescrição para enviar para os jornais, eles mesmos vão fazer isso se eles tiverem essa opção no site deles, no caso aqui, né? Então, vamos lá, gente. Vamos analisar o primeiro, o segundo, o terceiro parágrafo desse texto. Nesse primeiro parágrafo, eu vou ler com vocês. A série Mundo 2022, da Orquestra Sinfônica Brasileira, OSB, criada em parceria com embaixadas para apresentar ao público brasileiro um pouco da cultura musical dos diversos países, homenageia Portugal hoje, dia 27, à noite, a partir das 19 horas, na Sala Cecília Meirelles, no Rio de Janeiro, depois de celebrar o Azerbaijão e a Espanha. Vamos parar aí no primeiro parágrafo, né? Só nesse primeiro parágrafo, a gente tem todas as informações principais. Então, a gente começa com o quê? A série Mundo 2022. Esse porquê tá aí também, porque ele também é um porquê, né? Ele é uma justificativa do que está acontecendo. É uma homenagem
ao mundo, aos países do mundo. Por isso que está escrito porquê aí também. Mas ele é também o quê, né? A série Mundo que está acontecendo. De quem que é essa série Mundo de apresentações? Da Orquestra Sinfônica Brasileira. Tá aí grifado também em vermelho para vocês verem. Quando a gente escreve uma notícia, pessoal, por exemplo, Orquestra Sinfônica Brasileira, ela é uma sigla também. Tem uma sigla para descrever, que é OSB. Já é uma sigla conhecida. Então, no jornalismo, a gente escreve, a primeira vez que a gente vai mencionar esse nome, a gente escreve o nome todo, então, Orquestra Sinfônica Brasileira, e aí a gente coloca entre parênteses a sigla OSB. E aí, ao longo do texto, eu não preciso mais escrever Orquestra Sinfônica Brasileira. É só eu escrever OSB, que aí o leitor já vai saber que eu estou falando da Orquestra Sinfônica Brasileira, tá bom? Então, é uma forma de escrever no jornalismo. Continuando, né? Criada em parceria com embaixadas para apresentar ao público brasileiro um pouco da cultura musical dos diversos países. Essa frase eu não grifei aqui, mas ela também é um porquê, né? Ele está explicando para a gente que a série Mundo foi criada para alguma coisa. Então, esse para, ele mostra que tem um porquê. Ela foi criada para apresentar ao público brasileiro um pouco da cultura musical dos diversos países. Então, esse é o propósito da série Mundo ter sido criada pela Orquestra Sinfônica, tá bom? Porque eles queriam mostrar a cultura musical dos outros países para o público brasileiro, tá bom? Então, é uma homenagem ao Portugal. Esse é o que também, né? O que está acontecendo? Uma homenagem a Portugal. E aí, quando vai acontecer? Quando será realizado essa apresentação? Será hoje. Aí eles colocam também entre parênteses a data de hoje, que é dia 27, no caso aí da notícia, para que não haja uma confusão se o leitor vier a ler esta notícia amanhã, né? Se ele lê amanhã, no caso aqui, é como se amanhã já fosse o dia 28. Então, se ele lê amanhã e está escrito hoje, ele vai ficar confuso. Por isso que entre parênteses é colocado um número do dia de hoje, da data de hoje, para que o leitor não se confunda, tá? Então, será hoje, dia 27, à noite, a partir das 19 horas. Eu estou falando quando vai ser realizado. E aí, seguindo, será na Sala Cecília Meireles. É um local no Rio de Janeiro. Então, se houver alguma Sala Cecília Meireles em outra cidade, o leitor não vai ficar confuso, porque eu estou escrevendo aqui que é no Rio de Janeiro, tá? Então, é muito importante a gente colocar todas essas informações. Passado aí esse lead do primeiro parágrafo, a gente vai para o segundo parágrafo. Vamos ler juntos aqui o segundo parágrafo. O coordenador artístico da OSB, Nicolai, aí eu não vou saber dizer o sobrenome dele, destacou o apoio da Embaixada de Portugal, que ofereceu à orquestra a vinda de dois grandes artistas lusos, o maestro Pedro Carneiro e o pianista Bernardo Santos. A realização da série Mundo conta com o patrocínio do Bradesco. Vamos continuar a leitura para o terceiro parágrafo. O programa traz uma série de obras dos compositores Hermeto Pascoal, não sei falar esse nome, gente, Viet Cuong, Camille, não sei falar mais, mas daí tem o nome aí dos compositores. Então, vamos lá. O segundo e o terceiro parágrafo, eles vão explicar como esse evento está sendo realizado, né? E uma das explicações de como está sendo realizado é que está escrito que a realização da série Mundo conta com o patrocínio do Bradesco. Então, se não fosse o patrocínio do Bradesco, ou não haveria apresentação, ou haveria necessidade de ter outros patrocinadores. Por isso que aí está explicando como, tá bom? Como é possível que isso se realize.
E aí, no terceiro parágrafo, que são só 2 linhas, ele fala também que o programa traz uma série de obras dos compositores fulano de tal. Então, ele quer dizer que a apresentação vai reunir as obras desses outros compositores. Isso também é um como, né? Porque é como eles escolheram fazer as apresentações, reunindo obras de compositores que provavelmente são compositores de Portugal, né? Portugueses. Ok, pessoal. Então, descendo, vocês vão ver que está escrito intertítulo, né? Está escrito inventividade e na frente eu escrevi intertítulo. Esse é um exemplo de um subtítulo que a gente coloca entre os parágrafos do texto. Então, não é mais um título, que é no início do texto, nem o subtítulo, que é abaixo do título, mas é um intertítulo. Ele está entre os parágrafos do texto. Para que serve o intertítulo? É para a gente quebrar o texto em frações menores para que ele não fique tão cansativo para o leitor. Tá? Então, esses subtítulos, esses intertítulos, eles ajudam o leitor a escolher o que ele quer ler, o que ele não quer ler. Pode passar, por favor, para a próxima página? Aqui tem um outro exemplo da mesma matéria, de outro intertítulo, né? Que é Cantiga Alentejana. Eu não vou ler com vocês por conta do nosso tempo, mas esses parágrafos aqui abaixo desse intertítulo Cantiga Alentejana, ele vai contar sobre uma cantiga específica, né? Percebam que isso é uma curiosidade, é algo para quem quer se aprofundar mais no assunto, mas não é uma informação de extrema relevância. Se o leitor não lê esse pedaço, ele ainda assim vai poder ir até a apresentação da Orquestra Sinfônica e assistir à apresentação, tá? Então não tem necessidade do leitor ler. Por isso a gente vai colocando subtítulos, ele escolhe o que ele quer ler, aí fica mais fácil ele acompanhar a notícia. Se eu não tenho esses intertítulos, o leitor pode ficar com preguiça de ler o meu texto, porque ele vai olhar, vai ver que tem 1 milhão de informações e ele vai falar, nossa, eu não quero saber tudo isso, eu só quero saber onde vai ser a apresentação, como que eu compro o ingresso, que dia que vai ser, é só isso que eu quero saber, entenderam? Então, esse subtítulo vai ajudar nisso. E ali no final eu coloquei conclusão. Então, como que eu vou terminar esse título? Trazendo também uma curiosidade. Vamos ler a conclusão aqui. Nikolai Sapondiev, não sei se é assim que fala, informou que, ainda neste ano, os concertos da Série Mundo da OSB vão homenagear a Alemanha, a Argentina e a França. Então, eu concluo o texto dessa forma. Eu estou trazendo uma informação adicional de que os próximos concertos provavelmente vão homenagear a Alemanha, a Argentina e França. E aí eu concluo o meu texto assim. A gente vai encerrar a nossa aula agora e na próxima aula eu vou mostrar mais uns exemplos de como a gente pode construir o nosso release. Até a próxima!